Boa noite, gente. Só um minutinho, já vamos começar a live. Oba! Opa, tudo bem, Pedro? E aí, tranquilo? Tranquilo, só vou chamar o Marlon agora. Fechou. Aprendendo a mexer com essa tecnologia Não, normal. Isso aí é diferente. a gente apanha mesmo, normal. Apanha. Ô Marlon, Fala, bom, companheiro. tudo bem? Beleza? Beleza? Beleza. Rapaz, eu acho que só pode um por vez, será? Dois por Então, vez? eu tô tentando colocar o Pedro também, mas O até Pedro, agora eu não consegui. Vou, ele vou, estava conectado. Ele vou, tava conectado aqui. só um momento, vou tirar você e tentar colocar novamente. E aí, Pedro, E tudo aí, bem? tudo bem? Beleza? Tá difícil, né? Tá Tá difícil. assim. Vou fazer assim, Pedro. Como a gente está com problemas técnicos, vamos dizer assim, eu vou começar a live com o Marlão e depois eu chamo você, beleza? Fechou. Beleza. Bacana? Bacana. Maravilha. Então, o Marlão ele vai poder ficar até no mais ou menos umas 8 e pouquinho, Não, beleza. beleza? Vamos fazer um Acompanha bate-papo bem a gente, rapidinho. a gente conversa um Pode pouquinho mais. deixar. Pode deixar. Voltemos. Por favor, temos. Então, assim, Marlão, vamos fazer dessa forma. Primeiramente, vamos começar com você na live e depois eu vou conversar com o Pedro, que eu não consegui colocar de 3 pessoas aqui. Marlon, Tranquilo. A gente eu faz um pouquinho mais leve. Deixa eu só ver se eu acho um fone aí para melhorar o áudio, para não ficar vazando. Enquanto isso, você bacana, vai dando um oi para quem for entrando aí. bacana, bacana.
Boa noite, gente. Como é que vocês estão, galera do programa? Quem aqui conhece o projeto Quanto Vale? Quem participou da última live? Dá um joinha para a gente saber. Desculpe a dificuldade técnica, nós estamos aprendendo um pouco como funciona o Instagram, como funciona essa questão de live, e hoje o bate-papo é sobre empreendedorismo. E empreendedorismo é uma questão muito atual, né? Eu acabei de ver uma notícia que nós temos 10 milhões de pessoas formais que são empreendedores no Brasil. E isso é formal. Imagina quantas outras pessoas que não estão na formalidade. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo. Então, eu peço desculpas se a live cair, a gente vai retornar, depois eu vou começar a primeira parte com o Marlon, e a segunda parte a gente vai conversar com o Pedro. Eu pergunto para vocês, o som tá ok? Estão me escutando bem? Marlon, tá me escutando? Estou escutando bem, companheiro. Bacana, bacana. Então, primeiramente, o objetivo do projeto, Quanto Vale? Levar, no caso, economia, finanças, investimento, conteúdos de uma forma fácil e prática para as pessoas. Então, economia é o conteúdo do momento, como empreendedorismo. Uma coisa interliga a outra. E por que eu decidi convidar o Marlon para esse bate-papo? Porque ele entende na prática sobre empreendedorismo. Se a gente levantar o currículo do Marlon, é um currículo muito grande, desde, no caso, de advogado... Pequeno, rapaz. Pequeno. Ele está na sociedade, lutando pelo direito, inclusive... Ele conseguiu R$1 milhão para Campo Mourão através do amigo dele, do deputado. Como que é o nome do deputado? Foram algumas emendas parlamentares destinadas pelo deputado Felipe Barros, deputado federal. Bacana. Então, me mandou essa semana as notas de empenho, aí só esperar ser acreditado aí na conta da prefeitura, vai uma parte, e na outra... vai direto para Santa Casa. Se eu não me engano, 300 e poucos mil reais vai direto para Santa Casa. Bacana. Olha, então, realmente vemos que ele é um cara bem atuante, tanto na questão da empresa dele, quanto da sociedade. Mas quando paramos para pensar o que é empreendedorismo, vem várias definições, desde no caso da administração, desde a economia, e vamos tentar entender um pouquinho os conceitos na teoria. Era primeiro conversar com o Pedro, né? E depois conversar a parte prática com o Marlon, mas a gente vai se ajustando. E queremos ter no final desse bate-papo um entendimento do que é empreendedorismo. Então, vamos para alguma definição. Empreendedorismo pode ser definido como disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios, ter uma iniciativa própria. Então, primeiramente, Marlon, na tua visão, como empresário, como, podemos dizer, político, como um cara ativo da sociedade, o que é empreendedorismo para você? Rapaz, empreendedorismo é você conseguir tocar algum negócio, são todas as ferramentas que você tem à sua disposição aí e utiliza para tentar tocar um negócio. Esse negócio pode ser mais abstrato ou não. O meu caso falou... O principal negócio que eu tenho hoje aí, divido em duas profissões, advogado e música, né? E ambas delas você tem que administrar. E para administrar você usa o empreendedorismo. Em algumas profissões acaba sendo um pouco estranho você usar esse nome empreendedorismo, né? Estava conversando essa semana, participando de uma live aqui no escritório com o Dr. Marcelo Brito, por exemplo, que é médico. Tanto na profissão dele quanto na minha de advogado, a gente tem um estatuto que é um pouco rígido na questão de fazer publicidade. Veda, por exemplo, um advogado ele não pode fazer um sorteio de uma causa, né? Vou sortear aqui um divórcio. Não pode. O advogado ele não pode colocar um outdoor. Dependendo dos elementos, ele não pode colocar no cartãozinho de visita dele. Então, tem sérias vedações. Em cima disso, você tem alguns desafios para você tentar... não burlar isso, mas achar outras formas de fazer o seu marketing, a sua publicidade e administrar o seu negócio. E é assim com o Dr. Marcelo, lá no consultório médico dele, é assim com cada profissional aí. Com tudo isso entra o empreendedorismo. Bacana. E quais as dificuldades que você vê no dia a dia
para você que é um empreendedor? Se a gente for focar, por exemplo, na música. Na música, esse ano nós tivemos um ano excepcional, né? A gente não tem evento para tocar. Então, os músicos hoje eles estão sofrendo uma grande dificuldade, porque devido à pandemia não tem eventos, é proibido fazer eventos. São poucos municípios, igual agora teve uma exceção lá em Goerê, que liberou eventos para até 100 pessoas, e Campo Mourão não pode nem num barzinho ter um músico ali. Os músicos têm que buscar alguma forma de se virar aí, seja através da internet, através de uma live, através do seu canal do YouTube, fazer remuneração. Meu pai, por exemplo, que está há 5 meses sem tocar baile, a remuneração dele está sendo um trabalho que ele pega para produzir no estúdio. No outro mês vem os direitos autorais de música que ele trabalhou e tocou em rádios no sul do Brasil, principalmente. Na outra semana vem ali um dinheiro direto do YouTube, da plataforma que está monetizada. Você tem que buscar caminhos. Esses caminhos aí a gente coloca na conta do empreendedorismo. Na advocacia a gente começa a trabalhar já com dificuldades, porque a nossa profissão ela tem muitas vedações na questão da publicidade, que é assim como um consultório médico também tem, por exemplo, né? Realmente. E como que você vê para uma pessoa que está iniciando, um empreendedor, o que ele precisa, no caso, saber para começar o projeto dele, a ideia do zero? Que dica você daria para essa pessoa? Rapaz, primeiro tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para você sair daquela ideia e colocar em prática. Segundo, você tem que ter força de vontade e persistência, né? Você não pode, quando você entra no negócio, achar que do início já vai prosperar e você já vai ganhar dinheiro, vai ser um sucesso. Pode ser que tenha um caminho para você traçar até começar a colher os frutos. E o terceiro ponto, na minha visão, óbvio, né? Não sou nenhum professor, a gente está falando um pouquinho da experiência aqui, mas o terceiro ponto é você colocar tudo isso aí no papel e tentar traçar uma métrica, um objetivo. Eu vou vender tênis. Não é só você comprar o tênis, abrir uma página no Facebook e achar que vai chover gente, ou abrir uma porta de uma loja e achar que vai chover gente. Tem 1000 pessoas vendendo tênis. Né? O que você vai fazer de diferente? Que talvez seja o quarto ponto. O que vai ser o seu diferencial? Na advocacia, por exemplo, o meu diferencial vai ser escrever bem. Não, escrever bem é tua obrigação. O meu diferencial vai ser atender bem o cliente. Não, atender bem o cliente é tua obrigação. Tem várias coisas que não é o diferencial, é a tua obrigação. Que, às vezes, por um ou outro profissional, não fazer, se você cumpre essas obrigações, você já sai na frente. Mas, além disso, para ter o sucesso profissional e começar a colher os frutos, acho que em qualquer profissão, eu acho que é você buscar o que eu vou trazer de diferente para o meu cliente. Acho que numa visão um pouco mais objetiva e mais simplória, até é isso. Realmente, Marlon. Então, quem nunca sonhou ter um projeto, ou abrir uma empresa? Eu acho que todo mundo sonhou. Então, se alguém já teve esse sonho, coloque aqui embaixo, conte para nós de que forma, que projeto que vocês têm. Porque, assim, todo mundo tem um objetivo na vida, né? Ou pensa em ter um objetivo. Então, é do ser humano sonhar alto. Mas até onde eu vou chegar com esse meu sonho? Então, o empreendedorismo somente vai conseguir unir, no caso, ideias e sonhos. Então, as pessoas vão conseguir, no caso, apresentar um projeto e desenvolver o projeto se tiver todas essas condições que você falou, né? Porque sonho todo mundo tem. E por que é bom o empreendedorismo na economia? Então, imagine montes de projetos, montes de sonhos, que se as pessoas vão atrás desses sonhos e realmente com força de vontade executam. Então, ideias novas. Por exemplo, a gente vê muito a questão da tecnologia. A gente vê o Instagram, o Facebook, que facilita a comunicação. Foi criado do empreendedorismo. Uma ideia que realmente, se vou voltar 20 anos atrás, ninguém pensava. Então, são essas ideias novas que, a partir de um sonho e a partir de uma força de vontade, uma pessoa vai atrás desse sonho. Então, realmente, o empreendedorismo, primeiramente, começa a partir do sonho. Depois,
continua com a execução de um projeto, né? E depois vem o trabalho duro, porque nenhuma empresa, ela cresce do nada. Nenhuma empresa cresce por sorte, e sim cresce por trabalho. Então, a gente vê grandes pessoas grandes, no caso, empresários, multinacionais, pessoas que realmente conseguiram criar uma riqueza enorme por conta de ter esse objetivo, né? Ter um sonho, colocar esse sonho no papel, ter uma meta e ir atrás dessa meta. Então, você tem um objetivo, você tem um foco, realmente, e esse foco, lógico, tem que ser pautado em coisas que realmente dá para ser feita, isso é o diferencial, né? Então, na visão, no caso do empreendedorismo individual, mas também temos a visão econômica. Então, imagine você juntando essas várias ideias, né? Esses vários networking. Para a economia é bom. Então, se, por exemplo, assim, existe um problema na economia e uma pessoa consegue criar uma solução para essa dificuldade, você pode, no caso, diminuir o custo para o governo, você pode trazer uma facilidade para o consumidor, você pode trazer uma nova condição para o mercado que pode agregar valor. Então, a gente vê que o sistema financeiro ele está se modernizando, no caso, pela questão do empreendedorismo. Porque de 2000 para cá, com a tecnologia que facilitou tudo isso, está surgindo muitas ideias novas, muitas oportunidades. E em cima dessas oportunidades, pessoas que têm objetivo, que têm sonho, criam ideias que traz, no caso, uma facilidade e traz acesso para todo mundo, né? Então, eu acho bacana, né, conversar sobre empreendedorismo e conversar na prática, né? Não simplesmente você falar, um cara que deu certo na vida, né? Bill Gates deu certo na vida, tá, ele chegou, então ele já tem uma facilidade, ele criou muitas condições para que outras pessoas tenham facilidade. Mas e quem está começando agora? Igual você, Marlon, quem está começando agora? O que você precisa, no caso, para crescer? Primeiro, força de vontade. Segundo, condições. Terceiro, ir atrás desse sonho. Você vai enfrentar dificuldade, mas você continua aí de pé, indo atrás desse sonho. E, assim, resumindo, empreendedorismo é você ter a disposição, capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Para você, na tua visão, na parte prática, sabemos que depende de nós, somente de nós, de ir atrás de um sonho que realmente ele tem condições de se tornar realidade. Mas o que você vê que precisa partir por parte do governo, dos políticos, para ajudar os empresários, quem está começando a empreender nesse momento? Qual que é a sua opinião? Primeiro de tudo, não atrapalhar a vida do empresário, né? A gente tem alguns... Primeiro de tudo é isso, né? Não atrapalhar. Antes do ente estatal, do governo, do poder público, da prefeitura, seja quem for, né? Vai fazer alguma coisa, pensa, isso aqui vai ajudar ou vai atrapalhar a vida do cidadão? Isso aí não é nem só no empreendedorismo, é em qualquer coisa. Às vezes é melhor você não fazer nada, não fazer um projeto de lei, não executar um projeto, se for para executar e só atrapalhar, ou atrapalhar mais do que ajudar as pessoas. E o segundo ponto é tentar dar condições. Né? Tentar dar condições. O governo, do modo geral, ele vem para tentar facilitar a vida do cidadão, para tentar dar oportunidade para ele. E aí depende de nós colocarmos lá, para nos representar, pessoas que tenham, primeiro de tudo, capacidade. Tem muita gente que tem, às vezes, a ideia boa, a pessoa quer entrar na política, é uma pessoa boa, tudo, mas não se especializou naquilo. Eu, por exemplo, Marlão, eu estrago o meu carro, eu não tenho capacidade técnica nenhuma de arrumar o meu carro. Eu mal e mal sei trocar o pneu do meu carro. Eu preciso ligar para alguém que tenha capacidade técnica para isso. Né? Essa interação. Do mesmo jeito, tem pessoas ali que, para entrar na política, por exemplo, uma cadeira de vereador, não tem um conhecimento mínimo de direito, um conhecimento mínimo de gestão pública. Essa pessoa ela pode ter o melhor coração do mundo, ela vai penar para fazer alguma coisa boa, né? Então, cabe da gente também escolher representantes que tenham, ou busquem pelo menos se capacitar. E por parte dos gestores, a gente voltando a falar de empreendedorismo, não atrapalhar, tentar atrapalhar menos a vida do empreendedor, de quem quer trabalhar.
que em Campo Mourão a gente teve um exemplo agora na pandemia. Veio um decreto do prefeito, diminuiu o horário do delivery. Só que a gente vai olhar o delivery, pessoas que trabalham com delivery, que é aquela entrega na tua casa, não gera aglomeração. O entregador ele tem um contato mínimo com as pessoas, é muito fácil de ter os cuidados básicos ali. Ele mudou esse horário, ferrou com o pessoal que trabalha com delivery, no fim não resolveu nada, só atrapalhou a questão da pandemia. Então, assim, o gestor tem que pensar, pô, vou fazer isso, mas quais são as consequências desse ato? É mais ou menos assim que eu penso. Eu concordo com você. Realmente, o livre mercado, ele dá condições para que criam-se oportunidades, né? Referente ao empreendedorismo. Só que tem uma contrapartida, né? O livre mercado também pode, no caso, gerar um conflito na questão do desemprego. Mas são essas questões de oportunidades que as pessoas precisam. Então, às vezes, como você falou, o menos é mais. Às vezes, a burocracia que o governo coloca dificulta a pessoa empreender, a escolher, no caso, entre começar um projeto e não começar, abrir a sua empresa e não abrir. Por exemplo, a questão da tributação. Se eu vou fazer um projeto de viabilidade para começar a minha empresa hoje, a tributação é uma coisa que pesa muito. Então, muitas pessoas têm ideias boas e realmente têm projetos bons que às vezes pode mudar a sua vida, né? Mas não vai para frente por uma questão de tributação, né? Então, são essas questões que temos que começar a debater. Tem que haver, no caso, oportunidade. Para ver oportunidade, realmente todo mundo que vai começar um negócio precisa ter condições. Então, realmente, eu acredito que nem você, que o governo muito mais atrapalha do que ajuda, se realmente houver essas intervenções, né? Então, temos que repensar no futuro de mudar a estrutura tributária, a estrutura fiscal, para dar facilidade para que cada vez mais criem empreendedores. No Brasil, tem 10 milhões de pessoas formais inscritas no meio, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, são imensuráveis o número de pessoas que começam um negócio. Às vezes tem um trabalho fixo, mas tem outro negócio. Então, são ideias que você coloca no mercado e agrega o valor. Isso é bom para a economia, né? Gera, no caso, um novo mercado, né, de ideias, gera um novo consumo, gera uma nova oportunidade e aumenta o PIB, né? Porque daí você vai criar condições para gerar mais riqueza para o país, né? Então, assim, Marlon, foi bacana conversar com você, entender um pouco mais sobre empreendedorismo na prática. Eu vou deixar a palavra para você dar dica para as pessoas que estão participando da live, o que você acha sobre empreendedorismo, no cenário nacional, o que você acha que precisa mudar, né, as condições, e depois eu convido para quem está participando entender um pouco mais na teoria, com o Pedro. Bom, primeiramente, agradecer o convite aí, Marcelão. Eu não consegui, passo o nome na tela aqui do pessoal que entrou, não consigo ver todo mundo que está assistindo ainda aí, mas a Isa, a Nath, a Tiffany, quem mais ouvi que entrou aqui com a gente, a Fabis, o Carlos, o Garupa, o Pedro, a Camila, todo mundo, enfim, lá no início, o Taltinho, o Edu, todo mundo que participou com a gente aqui, um abraço aí. E, cara, na verdade, eu vim só trazer um pouquinho da visão, a convite aí, o que eu penso, e queria deixar mais uma mensagem de esperança. Nesse momento que a gente passa, são muitas dificuldades, muitas. Mas sempre na dificuldade a gente consegue achar uma brecha de tentar fazer alguma coisa diferente, inovar e correr atrás aí. Então, assim, com a internet, o advento da internet aí, tem vários amigos que estão começando negócio através da internet, através do Instagram. Sempre tem como você inovar e fazer alguma coisa diferente. E eu, dos meus amigos, sempre vou apoiar quem tentar fazer alguma coisa diferente, sobretudo aí na parte do empreendedorismo. Marcelinho, valeu. Bacana. Deixando um abraço aí e vou seguir acompanhando aqui agora com o Pedrão. Muito obrigado, Marlon. Desculpa, pessoal, né? Nossa segunda live que a gente está fazendo, então tivemos alguma dificuldade. Era para ver uma interação entre eu, o Marlon e o Pedro.
Então eu vou desconectar, no caso, o Marlão agora, para a gente continuar conversando com o Pedro. E peço que vocês continuem, porque agora a gente vai conversar a parte teórica do empreendedorismo. E realmente interligar essa teoria com a prática, para vocês tentarem entender hoje o que significa empreendedorismo, tanto na teoria e na prática. E ver essa interação. Só um minutinho. Opa, Pedro, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tivemos os problemas técnicos, mas estamos aí. Aprendendo a lidar, né? Como você bem aí, né? A gente que está no meio da tecnologia tem muita dificuldade para lidar com isso. Mas o importante é esse bate-papo, essa conversa, tentar levar um pouco de conhecimento e também compartilhar conhecimento, né? Se alguém tiver uma dúvida, uma pergunta, estamos aqui dispostos a trocar essa ideia. Então, vamos ver quantos minutos a gente tem de live aqui. A gente tem 26 minutos, então podemos conversar mais meia hora ainda, né? Eu gostaria de agradecer quem continuou conosco, né? Agradecer novamente o Marlão. Eu chamei ele porque realmente é uma pessoa que ele tem uma visão muito grande. E quando falamos de empreendedorismo, a primeira coisa que temos que ter em mente é pessoas de visão, pessoas que realmente olham em dificuldade e criam oportunidades, né? Então, e essas oportunidades que vão trazer benefício, lógico, para a pessoa que está atrás do seu projeto, mas para a sociedade também. Então, partindo desse lado da teoria, para você, Pedro, o que é empreendedorismo? Primeiramente, fala a sua opinião de empreendedorismo, antes de entrar na teoria. Bom, na verdade, para mim a teoria e a prática ela andam juntos, né? Eu busco quase sempre a definição, a raiz etimológica da palavra empreendedorismo, ela vem de empreender, significa tomar para si e dar-se conta das oportunidades de ganho ao seu redor. Eu acho que não existe maneira mais suficiente de falar isso, né, do que é realmente um espírito empreendedor, que não passa necessariamente só por abrir uma empresa, como o próprio Marlon falou, dentro da empresa ele utiliza isso, mas não se resume basicamente a dentro da empresa, né? Uma das figuras mais empreendedoras que o Brasil já teve é o Barão de Mauá. É um homem assim a bibliografia é quase imaculável. Foi uma das primeiras pessoas a trazer os mecanismos e implementos agrícolas que estavam ocorrendo na Revolução Industrial da Inglaterra, trazer para cá para o Brasil. A linha de ferro, a primeira linha de ferro do Brasil foi ele que fez. Ele nunca, em toda a sua história, por mais que ele tivesse um império de trabalho, ele nunca utilizou nenhum trabalho escravo, né? Então eu acho que ele é a incorporação do que significa realmente a palavra empreendedorismo, né? A gente tem uma noção bem grande, por exemplo, não dá para falar empreendedorismo sem lembrar grandes nomes, como por exemplo o Henry Ford, né? Empreendedorismo é aquele meio pelo qual a gente transforma o nosso meio, o meio ao nosso redor, de uma forma um pouco mais ampla. Henry Ford, quando estabeleceu, foi o primeiro a estabelecer jornada de trabalho reduzida, foi o primeiro a estabelecer dias semanais de folga e dias de folgas remunerados, por exemplo. Todas as empresas que estavam ao redor dele tiveram que fazer o mesmo, né? Por quê? Porque senão eu vou perder os meus melhores empregados, né, para essa outra empresa, para esse meu concorrente, e eu não quero isso. Isso na teoria econômica tem todo um campo, né, chamado teoria evolucionária, né, ou economia evolucionária. O professor Tito aí da Universidade de Unespar, que é ex-professor, gostava muito dessa ideia e eu gosto muito também. Exatamente. Bacana. Ela vem de Schumpeter, ela vem de Veblen, ela passa por muitos autores, Edith Penrose, por exemplo. E uma das características importantes é justamente que quando você tem as empresas que se sucedem nesse meio, nesse processo de morre e vive e nasce novas empresas, aquilo que Joseph Schumpeter chamou de destruição criativa, as empresas que ficam, elas transmitem os seus genes, por assim dizer, né? Não é à toa que depois de Ford, quase todo o processo produtivo copiou a linha de montagem dele. A mesma coisa com o toyotismo, né? As grandes revoluções administrativas aí no século XX.
Realmente, você disse, desde na questão da Revolução Industrial até aprendizado. Então, tudo isso tem a ver com o empreendedorismo, a facilidade, né? Imagina, se alguém não tivesse pensado em criar uma máquina, o que a gente teria hoje? Não teria nada, né? Então, começou a Revolução Industrial, depois Revolução Tecnológica. Então, tudo é pautado em grandes transformações, de grandes ideias, né? E grandes pensadores, né? Porque, por exemplo, assim, se você tem uma ideia e você executa, você vai se tornar, no caso, um grande empresário ou um grande pensador. Então, o empreendedorismo traz, no caso, projetos que é pessoais, às vezes pode dizer que visões loucas, né? Muitas das pessoas que olhavam para a internet falavam que não ia dar certo, e hoje, né, todo mundo está dentro da internet, né? E pessoas antigas falam, mas eu não acredito que pode ter mais evolução. Mas cada dia que a gente olha para o mercado, aparecem coisas novas, tecnologias novas, né? Que nem o celular. A primeira vez que eu usei celular, para mim foi algo inovador. Depois vem a internet, algo inovador. Agora nós temos aplicativos, smartphone, podemos conversar com uma pessoa que está aqui em Campo Mourão, em São Paulo, Estados Unidos, qualquer país. Então, olha essa facilidade que pessoas empreendedoras que tiveram, no caso, uma ideia, um sonho, colocaram esse sonho em prática e conseguiram executar e agregar valor. Então, para a economia, o empreendedorismo sempre foi muito bom. Então, esse processo de evolução da sociedade, da economia, passou por pessoas que tiveram visão de futuro, visão onde outras pessoas não tinham. Então, eu acho bacana começarmos a conversar sobre empreendedorismo, porque realmente ela é uma base da economia, uma base que coloca pessoas e oportunidades para formar projetos, né? Então, gostei bastante da sua explicação, essa parte teórica, né, para entender. Eu gosto bastante da economia evolucionária, nós temos vários autores, Schumpeter, temos vários autores, e realmente eles dão definições que são muito atuais, porque antigamente você tinha essas mudanças, essas evoluções, mas ninguém falava em empreendedorismo, né? Todo mundo falava abrir uma empresa. Hoje, a economia coloca empreendedorismo para mostrar a questão das oportunidades, né? Que realmente você pode ter uma nova ideia para mudar uma sociedade. Então, é muito bacana. A segunda pergunta, você já comentou um pouco sobre a história, mas para você, empreendedorismo e economia, a importância do empreendedorismo na economia. Eu acho bom, para falar desse assunto, a gente trazer mais para a realidade do Brasil, né? O Brasil, infelizmente, ele sofre de uma doença que é aterradora, assim, né? O Brasil sofre daquilo que a gente chama de ciclo de pobreza, né? Essa é uma ideia que vem bem antigamente. Um dos principais propositores dela é o Prêmio Nobel de Economia de 1974, dividiu o prêmio com o Hayek, que é o Gunnar Myrdal. Inclusive, o Rodrigo Silva, que é nosso companheiro, fez um trabalho utilizando uma parte dessa teoria. Aí você tem John Kenneth Galbraith, aí você tem Jeffrey Sachs. Essa teoria diz que, em diversas ocasiões, pessoas pobres meio que fica preso nessa estrutura de pobreza, né? E isso tem sido a realidade do Brasil, infelizmente, em diversos sentidos. No ano de 2019, a OCDE fez um teste, né, para saber os elevadores sociais. Basicamente se eu pego uma pessoa da mais baixa renda da nossa população, eu quero saber quando que ela vai alcançar a renda média, né? Não estamos pedindo muito, é renda média, né? Infelizmente, o Brasil ele saiu o penúltimo pior país em elevadores sociais. Leva-se, no Brasil, até 9 gerações para que uma família pobre, para que uma pessoa pobre, chegue até a renda média. E vamos lembrar, quando a gente fala de renda média, a gente não está falando de muita coisa, não. Tá? A gente está falando de Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil, em renda média, pega tudo que o país produz e divide pela quantidade de pessoas, né? E nesse quesito, o Brasil é mais pobre que país africano como Botsuana. O Brasil é mais pobre que Iraque. A renda per capita brasileira é menor do que nesses países que eu citei, né? Então, dentro desse contexto, né,
ter uma ideia empreendedora pode ser realmente escapar dessa armadilha de pobreza, né? O grande problema que a gente tem aqui no Brasil, quando eles fizeram essa pesquisa, eles desenvolveram dois conceitos. O sticking floor, que é chão pegajoso, o piso pegajoso, e o sticking roof, né, que é o teto pegajoso. Basicamente é o seguinte: pessoas que são pobres não dispõem de renda para suprir aquilo que teoricamente seria o que o Estado deveria fazer. Então eles estão presos em um sistema educacional péssimo. Não tem outra forma de dizer. Quando você pega os exames do PISA, que é um sistema de avaliação internacional da qualidade da educação, você sabe que ele é baixíssimo. Nossa saúde tem, enfim, diversos problemas. É gratuita? É. Mas o problema é para você conseguir um leito, para você conseguir resolver em uma emergência, ou para você conseguir uma cirurgia um pouco mais complicada, a gente sabe que não é fácil. Essas questões, elas fazem com que aquelas pessoas que estão na baixa continuem lá embaixo da camada social. Já no topo, a gente sabe, por exemplo, que a educação é um dos grandes caminhos para sair um país como um todo da pobreza. A gente sabe que esse é o caminho. Tem uma literatura gigantesca sobre isso. Melhorar produtividade em geral significa melhorar capital humano. Mais educação, mais qualidade. Só que o que acontece? A gente sabe que o nível superior de ensino no Brasil, ele é altamente, mas muito, muito, muito hereditário. Pessoas que tiveram pai e mãe que fizeram o ensino superior têm cerca de 60, 70 vezes mais chance de fazer um curso superior também. E isso só complica a nossa desigualdade, que já é grande. O Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Não é o primeiro, mas não é lá um título de consolação falar que o Brasil é o 8º. Isso só complica, porque cada ano que você adiciona nos seus estudos, você tem um ganho de um incremento de 10% na sua renda. Isso tudo são dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada, do próprio Banco Central, da própria OCDE, da Oxfam, etc., né? Dentro desses termos, dentro dessas possibilidades, é que a gente vê a importância do empreendedorismo. É que a gente se inspira em pessoas, por exemplo, como Flávio Augusto, que começou um verdadeiro império pegando juros de cheque especial, né? Agora, é importante a gente salientar, né, que não existe caminho fácil. Agora, muita coisa poderia ser tirada do meio do caminho para fazer com que o caminho fosse mais fácil, principalmente para quem quer empreender. Bacana. Um ponto interessante que você tocou é a questão do capital humano. Então, assim, todo mundo é sonhador, né? Às vezes eu tenho uma ideia boa, mas eu não sei como começar. Então, se eu não tiver uma base de educação boa, eu não vou conseguir ter o pé no chão para começar, né? Então, às vezes, você chega, conversa com a pessoa que vende um caldo de cana. O caldo de cana dela é muito bom, né? Mas você vê que ela tem uma dificuldade para, às vezes, o projeto. Isso vem da educação. Então, realmente eu falo, na economia, qualquer análise, qualquer decisão tem que partir primeiramente da educação. Porque se uma nação, um país que tem educação, ele vai ter atitude diferenciada. Principalmente na questão financeira, escolhas, né? Tomar a melhor escolha para o momento certo, né? E também na questão de empreender, transformar um sonho em um objetivo pautável e ir atrás desse sonho. Então, o que falta realmente é o governo parar de atrapalhar um pouco, né? Facilitar para os empreendedores e investir na educação, minha opinião, né? E depois disso, vai ter mais facilidades. Então, tendo mais facilidade, tendo mais liberdade, e as pessoas vão conseguir transformar essas ideias em projetos. E, por exemplo, se ela está no meio do caminho, ela não vai parar. Porque quem tem um sonho e quem tem uma visão, ela vai atrás desse sonho. Mas essa é a minha opinião, né? Com certeza. Eu gostaria de complementar aqui um pouquinho, principalmente se tratando de ambiente, né? A gente tem hoje uma grande literatura. O Prêmio Nobel de Economia de 1993 inaugurou um dos principais campos da economia hoje, que é a nova economia institucional,
Douglas North. Veio um livro excelente, que eu recomendo, que é super acessível para qualquer pessoa que queira ler, se chama Por que as Nações Fracassam. É de dois professores, um é um de direito de Harvard, que é o James Robinson, o outro é professor de economia do MIT, o Daron Acemoglu. A gente sabe que existe uma correlação gigantesca entre um florescimento da sociedade, uma melhora de qualidade da vida da população, baseado em suas instituições, né? E isso não é nada trivial. Vou deixar bem claro o que eu estou dizendo. Só aconteceu a Revolução Industrial, que tirou metade da população daquele país na miséria, que foi a Inglaterra, em um espaço de 10, 15 anos, porque existiam instituições que permitiam isso. Só existiu o renascentismo italiano porque existiam instituições que permitiam isso. No caso da Inglaterra, você tinha você tinha um dos primeiros bancos do mundo. Você tinha sistema de patentes já bem fomentado. Se você levasse uma patente e registrasse no seu nome, custava $1. Não importava de que categoria social você era, não importava se você era rico ou você era pobre, aquele era a sua ideia e ninguém poderia tomar de você. E o governo tinha a responsabilidade de fazer aquilo. Agora, trazendo para a realidade brasileira, o que a gente sabe sobre o panorama brasileiro? É aterrador. O Brasil hoje é o pior país do mundo no seu sistema tributário. Nós gastamos 1.958 horas em média, tá? Isso é dado do Banco Mundial. 1.958 horas em média só para atingir o nosso compliance. Está de acordo com as normas e regulações tributárias. Tá? São 63 impostos obrigatórios, 97 obrigações acessórias. Para você ter uma ideia da confusão que é. No sistema tributário, é isso. O Brasil gasta esse tanto de horas, isso se reflete em custo. Custo esse que é repassado para o consumidor, diminui seu poder de compra, ou, para piorar a situação, quando você pensa em exportar, esse custo já está embutido e suas exportações ficam menos competitivas no mercado internacional, certo? Então, veja a complicação. Aí a gente sai do sistema tributário e vamos pensar em uma outra coisa, vamos pensar no sistema de crédito, né? Vamos supor que eu sou um empreendedor, tenho uma boa ideia, eu quero abrir um negócio, mas eu não tenho esse capital. Mas eu poderia pegar emprestado num banco, etc. A gente sabe, de novo, tem uma alta concentração bancária. O índice de custo de crédito, como a gente citou no artigo de ontem, né, naquele texto nosso ontem, o índice de custo de crédito não acompanha a taxa de juros. A taxa de juros caiu, o índice de crédito basicamente permaneceu mais ou menos o mesmo. Por que isso acontece? Porque você tem um alto custo jurídico, porque o nosso judiciário é demorado, os spreads bancários são um dos mais altos do mundo, né? Então, quando você vai pegar, você vai ter que pagar um juros alto. E aí você vai empreender fora as obrigações tributárias, eu não estou nem falando de outras, né? Que daí tem alvará da prefeitura, tem que pagar taxa, licenciamento e não sei o que das contas. Ou seja, nós temos um ambiente completamente hostil. Para você ter uma ideia como é diferente, no Chile, se você for pela internet dizer que você vai abrir uma empresa hoje, daqui 2 dias você já pode estar de portas abertas. Uma diferença. Exatamente. O que acontece? No Brasil, criou-se uma cultura de que o indivíduo é responsável, né? É você que é responsável a prestar contas ao serviço público. Não é um serviço público que tem a obrigação de fiscalizar. Entendeu? Então, o que acontece? Ah, tudo bem, você vai lá, agenda, quando eles tiverem tempo, quando tiver disponibilidade. Leva-se 80 dias no Brasil. Eu estou falando de um país que aqui do ladinho leva 2. O melhor índice IDH da América Latina leva 2. O Brasil leva 80. Tudo isso gera custo, tudo isso gera morosidade, né? O índice de recuperação no crédito no Brasil, por exemplo, é um dos piores do mundo também. A gente está com 8%, na Inglaterra se recupera 89% do crédito cedido. Quando você abrir uma empresa, foi caloteado, como é que você recupera? Basicamente é melhor você deixar para lá, porque é muito difícil, é muito custoso você fazer isso. Então, claro, a reforma institucional que a gente precisa fazer, ela passa por reforma tributária, passa por uma educação melhor, né? Passa por um ambiente de negócio mais favorável. O Brasil é sempre um dos piores países no mundo no Doing Business, né, que é um ranking também da OCDE. Quem não gostar pode pegar o da Heritage Foundation, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Só que muita gente fica com birra da Heritage Foundation porque ela é um think tank, né? Ela tem umas determinadas políticas que ela deseja promover, então ela é vista como liberal e não sei o que das contas. Mas você pode pegar do Banco Mundial, que é indiscutivelmente nada disso, e você vai chegar aos mesmos resultados. Realmente. E todas essas dificuldades afetam principalmente as pessoas de menor renda, né?
e são as pessoas que têm as melhores ideias, né? Porque elas realmente vivem o problema, né? Então, você para pensar, quem tem dinheiro, ele tem facilidade. Então, ele não vai pensar em criar algo novo, ele vai pensar em criar coisa diferente. Se a gente for parar para pensar, as maiores empresas do mundo começaram numa garagem, começaram de baixo, né? Então, se você não dá facilidade para essas empresas que estão começando agora, ou para essas pessoas que estão começando agora, muitas oportunidades vão ser perdidas. E o Brasil é um exemplo disso, porque o Brasil, no caso, temos um grande capital intelectual, temos pessoas muito inteligentes, mas temos poucas empresas, poucas ideias, poucas empreendedorismo indo para frente, por causa dessa dificuldade no sistema econômico. Então, tudo isso influencia na tomada de decisão. Temos muitas pessoas que são formadas, que vão para fora do país e que ganham prêmios, né? Eu sempre gosto de colocar um exemplo, porque o Brasil não tem ninguém que ganha um prêmio Nobel de economia, da paz, de qualquer sentido, porque realmente não se valoriza essa questão do empreendedorismo. A gente sempre coloca o problema no governo, em outra pessoa, mas não em melhorar as condições para favorecer o sistema econômico, né? Então, eu que trabalho, no caso, no PROCON, eu fico pensando o seguinte, eu estava conversando com um amigo meu, nos Estados Unidos, você vai no serviço público e você não precisa apresentar o documento pessoal do serviço público. Por quê? Porque lá tem confiança. Aqui no país, qualquer coisa que você for fazer, você tem que apresentar um documento. Porque sempre há esse pensamento do jeitinho brasileiro, ao pensamento do risco, ao pensamento que a outra pessoa vai se aproveitar de mim. Então, não existe essa confiança, né? E isso afasta os investidores e traz desconfiança para o mercado. Então, de forma geral, isso é ruim, tanto para os investidores que decidem investir no país, e quanto para as pessoas que estão começando. Porque sempre que ela vai ter um objetivo, um sonho, ela vai ter vai ter várias dificuldades. Então, essa dificuldade atrapalha um pouco. Lógico, quando a gente fala de empreendedorismo, quem tem um sonho, esse sonho é pautado em um objetivo, ele tem que fazer o máximo possível para passar por essa dificuldade, porque ele vai crescer, ele vai chegar num lugar, quem tem visão de futuro. Mas se houvesse uma facilidade, com certeza a gente teria muito mais pessoas empreendendo, nós teríamos uma economia que iria ter um PIB maior e teríamos muito mais oportunidade. E essa diferença entre pobre e rico ia diminuir, porque a única forma de você diminuir a pobreza e a riqueza não é dando incentivo, porque a partir do momento que você... não estou dizendo que o Bolsa Família é ruim, eu concordo com o Bolsa Família, mas a partir do momento que você entrega o dinheiro para uma pessoa, essa pessoa vai sobreviver, mas ela vai precisar sempre. Mas a partir do momento que você entrega educação, a partir do momento que você entrega condições para sair, a pessoa empreender, ela vai sair da zona da pobreza, vai para uma classe média, ela vai criar condições de serviço. Então, realmente, é a partir desse ponto que o país vai crescendo, desenvolvendo, né? Então, o país precisa, no caso, dar condições para os empreendedores começar, e precisa da facilidade. E para dar essa condição, tirar toda a burocracia possível, né? Eu acho, assim, já que a gente entrou nessa questão mais particularmente de distribuição de renda, o sistema tributário brasileiro ele é nefasto de diversas maneiras. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui como é que funciona. Nós sabemos que o pesado do nosso imposto é a cesta de consumo, né? Aquilo que a gente precisa necessariamente para sobreviver. Se a gente pega duas famílias, por exemplo, pega uma família que ganha R$1.000, sobra R$1.000 limpo para ela. Ela vai e gasta R$500 no mercado, na sua cesta de consumo, energia, mercado, gás, etc. Ela gasta R$500, certo? Ela vai deixar, em termos de carga tributária, 34%, 40%, né? Vai ter uma variação ali, tem coisa que paga em semestre, tem coisa que não paga, mas em variação 40%. Esses 40% corresponde a 20% de sua renda. Aí você pega uma família que tem R$10.000 de renda e gasta 1.000 no mercado. Eles vão deixar R$400, certo? Só que esses R$400 representam 4% da sua renda.
Você vê como é que a balança pesa. Para piorar a situação, famílias pobres, né, que ganham até a faixa de 2 salários mínimos, gastam boa parte da sua renda em consumo, que é pesadamente tributado. Né? Qualquer pessoa que tem um comércio de consumo, voltado para o consumo, sabe que quão é pesadamente tributado. As nossas indústrias, e inclusive a indústria alimentícia, 34,3% de imposto. Né? Isso mais o mercado, fora o valor que vai chegar no mercado. Né? Então, tem custo de logística, enfim, imagina o quanto o nosso alimento é caro sem precisar. Só para você ter uma ideia. Aí vamos chegar lá em cima, vamos chegar no outro lado. Quando você pega a parte de cima da população, o que eles mais consomem? O que mais faz parte e pesa? O que eles mais gastam em seu consumo, na sua cesta de consumo, são bens e serviços. Certo? E essa é justamente a área que é menos tributada. Então você vai criando mecanismos de fazer com que a desigualdade não só a carga tributária seja neutra, mas ela vai fazendo com que cada vez mais elas vão se aumentando. Não é de surpreender que justamente nesse momento de pandemia, desde que o Brasil entrou em crise, né, nossa desigualdade voltou a crescer. Havia tendo dado um passo largo com relação a isso, desde a estabilização da nossa economia em 1994, a gente viu no mundo, nessas de 2014 de 1994, perdão, a 2016, 22 anos, a gente viu um tremendo avanço. O Brasil avançou bem, mas infelizmente menos que os demais. No mundo, a pobreza caiu de 35% para 5%. No Brasil, de 15% para 5%. A gente viu a desigualdade cair no mundo como um todo, menos que os demais, se a gente comparar os países emergentes, que são basicamente como os nossos. Então, o governo ele se torna uma forma assim, perniciosa de punir os pobres pela sua existência. Né? Infelizmente, quando a gente fala de reforma tributária, algum tipo de reforma que faça com que essa economia seja melhor a longo prazo, né, tem muita coisa para ser feito. Né? Vou dar um exemplo. Você tinha citado, por exemplo, a questão do Bolsa Família. O problema não está nem no Bolsa Família. O Bolsa Família é um dos nossos menores problemas. Na verdade, é um programa que funciona razoavelmente bem. Ele não é importante e nunca foi. Isso é o Paes de Barros, que é um dos responsáveis pela criação do Bolsa Família, juntamente com o Diabo Loiro, né, que a gente chama o Marcos Lisboa, são os responsáveis pela criação do Bolsa Família. O Bolsa Família nunca foi pensado como forma de distribuição de renda. Ele é muito importante e essencial para o combate à extrema miséria. São duas coisas que não podem se confundir. Agora, o que acontece? A gente tem, para você ter uma ideia, o Tesouro Nacional lançou um trabalho, vamos pegar R$ 1 bilhão e vamos fazer aquilo que a nossa política acha que é o que a gente tem feito, que acha que é efetivo. Vamos isentar a cesta básica. Os produtos da cesta básica não pagam ICMS. Né? Alguns, né? Porque pão velho moído, que é farinha de rosca, paga, pão novo não paga. Enfim, é a bagunça tributária que o Brasil é. Mas para você ter uma ideia. Ou vamos pegar R$ 1 bilhão e vamos investir no Bolsa Família. O resultado no impacto no nosso índice de Gini, que mede a nossa desigualdade, foi 11 vezes maior. Porque quando você isenta um produto da cesta básica, você isenta para todo mundo. Um rico também come arroz e feijão, meu amigo. Um rico também come carne. Um rico também usa óleo. Entendeu? Então, como eles consomem uma forma muito maior do que a dos pobres, tem-se a ideia de que a gente está ajudando os pobres. Não, na verdade, em termos absolutos, a gente está ajudando mais os ricos. Eles estão economizando mais. Certo? Então, repensar a política pública, sair do chavão, né, de achar, por exemplo, um dos grandes problemas. Quando essa proposta foi feita lá em 2003, 2004, de uma reforma tributária, o que se falaram? Não, porque a madame vai pagar no salmão e no caviar o mesmo valor. O mesmo valor do que o pobre paga no arroz. Isso não é justo. Beleza, o que acontece? A gente continua tendo um país completamente desigual, sem mecanismos nenhum de lutar contra isso. Né? Então, tem que ter um amadurecimento político da população para entender essas questões. Muitas vezes, a gente tem que se preocupar ou com o resultado ou com o ideal per se. Vem cá, alguma ideia que seja politicamente incorreta, por exemplo, por assim dizer, mas que leve os melhores resultados, deveríamos tentar ou não? São perguntas que o economista, como eu já disse na live anterior, ele demonstra restrição. Ele não faz a escolha pela sociedade. Mas, se a gente quer ver um país realmente que combata a desigualdade, eu particularmente prefiro que a gente deixe de isentar a cesta básica,
e passa esse dinheiro de forma para as pessoas, porque são elas que sabem como gastar. Né? O Verdade. Bolsa Família, ele tem esse ideal, principalmente, justamente porque ele é um programa liberal. É um programa do Milton Friedman, por exemplo. Né? O próprio Suplicy, que é o criador da renda básica, depois se tornou Bolsa Família, ele disse exatamente isso. Né? Por quê? Porque em vez que qual que era o primeiro plano? Era fazer era fazer o Fome Zero, levar o prato de comida inteiro para as pessoas. Né? Só que a logística disso, como é que você vai pegar o cara que está lá longe? Você vai gastar 2, 3 horas de viagem para levar um prato para a pessoa, aí você vai voltar 4 horas de viagem, aí você vai pegar um outro prato para levar um outro prato para ele, 3, 4 horas. Não, não existe, a logística não dava. Faz o contrário. Pega os cadastros que já existem, certo? E disponibiliza o dinheiro na mão dessas pessoas. Deixam que elas tomem as decisões. Aonde que ela acha que é melhor arrecadar. Esse é um dos grandes programas sociais que o Brasil fez e que temos algumas discordâncias com relação a questões, por exemplo, de fraude, que a gente sabe que aconteça. Mas, de novo, eu acho que o saldo positivo é muito bom e se a gente for pensar em fraude como uma justificativa para terminar esse programa, a gente deveria terminar com o Estado todo, porque tem fraude em basicamente todos os governos, ou todo lugar que o governo se mete. Você que trabalha no Procon sabe muito bem disso. Com certeza, com certeza. Temos 56 minutos de live já, como passo rápido. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da live, né? Pedir desculpa, porque a nossa segunda live tínhamos alguma dificuldade técnica. Vamos aprendendo junto, né? Vamos compartilhando conhecimento. Eu vou sair dessa live, vou abrir outra para, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, para ficar mais alguns minutinhos. Então, eu vou encerrar essa live. Eu peço que vocês compartilhem com os amigos. A próxima live, convide, no caso, os amigos, para esse bate-papo. Porque quanto mais pessoas estiver participando, mais a gente vai procurar pessoas para dessa conversa, né? Esse diálogo. Como foi bacana entender sobre empreendedorismo numa visão econômica, né? Não simplesmente naquela visão de superação, de ter o sonho, de ir atrás do sonho simplesmente, mas de ver a dificuldade por parte do governo e por parte da economia. Mas, lógico, fica a dica. Se você tem um sonho, se você tem um projeto de vida e é pautado, no caso, em objetivo, vai atrás desse sonho. Dificuldade a gente vai ter em toda a nossa vida. Então, se você não começar hoje e ir atrás desse sonho, você nunca vai chegar no objetivo. Lógico, tem que ser sempre um objetivo que você vai ter um resultado. Não adianta nada você sonhar alguma coisa e continuar sonhando e ter um trabalho imenso de realizar o projeto e não conseguir chegar no resultado. Então, se você tem um objetivo, pouco a pouco, começa a trabalhar, vendo que o resultado vai acontecendo, continue, né? Porque isso vai ser bom para você, vai ser bom para as pessoas que vai estar em volta de você, que vão aprender junto com você, e para a sociedade. Quem saiba, você não crie uma nova ideia para o mundo, para mudar alguma coisa, algum problema da sociedade, como estamos vendo, né? No caso, a pandemia é ruim, mas está aparecendo muitas, vamos dizer assim, tecnologia que no futuro vai ajudar muito, né? Por exemplo, tecnologia na questão de firma, tecnologia, aplicativo referente compras online, a gente vê as pessoas migrando de compra presencial para compra online, o que facilita para o empresário local também. Então, são mudanças que a sociedade está passando. E o empreendedorismo traz essa possibilidade, né? Traz a possibilidade de você criar um simples projeto em algo inovador para a sociedade. Muito obrigado. Vamos voltar na live. Quem gostou, compartilhe e até daqui a pouquinho. Valeu, pessoal. Obrigado.